E é isso que a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje, conversar um pouquinho sobre o marketing, sobre a necessidade de empreender, de fazer a diferença, de não ficar na zona de conforto, com aquela ideia fixa de que temos que trabalhar só em hospital, e às vezes você tem um campo muito amplo e você precisa explorar esse campo. Então, me apresentar aqui, fazer um pouco de marketing para vocês. Meu nome é Marcelo Santos, eu sou professor, sou servidor da Universidade Federal Fluminense, lotado na direção, sou um dos responsáveis pelo laboratório de habilidades de enfermagem da escola, sou professor do curso técnico de enfermagem da FATEC, sou especialista em terapia intensiva pela UERJ, especialista em controle de infecção e assistência à saúde pela UF, sou especialista em docência do ensino fundamental e médio pela Universidade de Cândido Mendes, produzo conteúdo, influencio digitalmente as pessoas e divulgo conteúdo científico da enfermagem, buscando sempre trabalhar com as informações fidedignas, com acurácia, com veracidade, tentando de uma forma... E trabalhando também as metodologias ativas no ensino e no aprendizado da enfermagem, coisas que eu aprendi com a professora Miriam, a professora Maritza, a professora Gisela Carvalho, e aí está fazendo sucesso. As pessoas estão gostando da forma como a enfermagem tem sido trabalhada nas redes sociais, nos cursos que eu dou aula. Então, é enfermagem e marketing. Qual é o emprego do marketing pessoal no empoderamento e no empreendedorismo profissional da enfermagem? Eu falo o seguinte, se um dia eu não tivesse a ideia de propor, projetar o que eu faço, o que eu aprendo, o que eu experimento, o que eu sei, jamais as pessoas iriam saber o que eu faço. Eu comecei a trabalhar em 2007 no Antônio Pedro, eu era da extinta sala de trauma. No ano seguinte, eu entrei como técnico em enfermagem. No ano seguinte, eu passei por concurso para enfermeiro e saí da extinta sala de trauma para o CTI e fiquei confinado dentro de um CTI, com pessoas muito capacitadas, muito profissionais, muita expertise, conhecimento, experiência. E eu comecei a absorver aquele conhecimento e achei necessidade de compartilhar aquilo que a gente estava aprendendo ali dentro. A experiência no CTI do Antônio Pedro me conduziu a liderar um dos maiores CTIs da América Latina, do serviço público aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o Hospital Alberto Torres. Eu fui o chefe do CTI de 2009 a 2011. Fui também o coordenador de enfermagem da emergência do Hospital Estadual Carlos Chagas e Marechal Hermes. Depois eu fui trabalhar no Hemorrio, na emergência do Hemorrio. E aí a gente começou a trabalhar essa questão do marketing, entendendo como as pessoas poderiam conhecer e reconhecer o nosso trabalho, não através daquele marketing nocivo, tóxico, de você querer ser melhor que o outro, mas de você ter uma ideia, ter um ideal, trabalhar aquele ideal e se engajar, militar por aquilo que você acredita e tentar compartilhar. Então, até então eu não sabia o que era marketing, eu não tive oportunidade na academia de ser apresentado essa disciplina, o que significa, para que serve, como eu posso trabalhar isso na enfermagem. Então, se você, trabalhando com os conceitos que você já possui, quando se fala de marketing, talvez seja de projeção pessoal, de ser um influenciador, de ser um midiático, de aparecer, de ser famoso. A ideia do marketing pessoal, profissional, ele tem um pouquinho disso, mas ele tem mais as questões técnicas, que você precisa entender como captar o seu capital humano, você tem que definir quem é a persona do seu foco, do seu trabalho, do seu objetivo, onde está essa persona, onde está essa pessoa, o seu consumidor, porque por mais que a gente não produza bens, nós somos produtores de serviços. Quando você assiste o paciente, quando você dá uma aula, quando você faz uma sala de vacinação, quando você faz um procedimento técnico, seja lá qual for, você está vendendo, você está oferecendo o seu serviço. Então, esse serviço ele tem que ser valorizado, ele tem que ser visto, tem que ser reconhecido. Esse reconhecimento é obtido hoje em dia através de técnicas de publicidade, de marketing, que a gente vai utilizar e vai conhecer um pouquinho agora. Então, por definição, o marketing é uma atividade social ao invés de meramente econômica, pois, essencialmente, é uma maneira de encontrar e satisfazer certas necessidades. Então, você tem um público-alvo que tem uma demanda reprimida por consumir determinado bem ou serviço. Se você possui muito conhecimento e domina determinada atividade, o seu público, o seu consumidor, o seu fim, ele não vai ter acesso a essa informação. Então, você precisa criar metodologia, é que eu sempre falo, um design metodológico para que você apresente o conteúdo, não da forma que você queira apresentá-lo, mas da forma que o seu consumidor quer consumir aquele seu serviço. Então, qual é a forma adequada de você fazer marketing pessoal? A gente vai entender agora, passo a passo. Então, qual é o emprego no trabalho da enfermagem, na atividade da enfermagem e do marketing? Como eu vou poder empreender ou aplicar o marketing dentro do trabalho da enfermagem? Então, o mercado de trabalho, tudo que é ligado à saúde,
gera muito dinheiro, gera muitos ganhos para as empresas. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, a indústria farmacêutica, os exames laboratoriais, agora a telesaúde, telemedicina e teleenfermagem. Então, o mercado de trabalho ele está modulando e se adaptando às novas realidades. Então, é importante entender que o mercado ele gira muito dinheiro, e esse dinheiro ele poderia estar passando pelas nossas mãos, na mão da enfermagem. Mas como a gente não valoriza o nosso trabalho, a gente não apresenta ao público, às empresas, aos hospitais, o nosso trabalho, a gente fica meio que no anonimato. Então, vamos fazer a análise do mercado. A taxa de desemprego em agosto de 2020 está batendo em torno de 13%. Ou seja, a cada 100 brasileiros, 13 estão desempregados. A estimativa do IBGE, do mês passado, agosto, é que a população esteja em torno de 212 milhões de habitantes. Pode passar, Raquel. Temos na enfermagem, segundo dados do COFEM Números, em torno de 2.348.000 profissionais com registros ativos. Isso sem contar os estudantes, tá bom? Ou aqueles que se formaram e ainda não têm o seu registro profissional. Então, você tem muita gente no mercado buscando vagas limitadas. Então, assim, o mercado, para selecionar essa mão de obra, essa massa de profissionais, tem que aplicar alguns critérios. Então, você tem que saber quais são esses critérios que o mercado está buscando e você precisa lapidar essas questões, essas variáveis e apresentá-las de uma maneira bem usual, de uma maneira bem fácil de consumir essas informações. A RDC 0577 de 2018 define que a enfermagem ela é caracterizada por 3 grandes áreas de abrangência, de acordo com a especialização profissional dos profissionais. A área 1, que é a área assistencial, que a grande massa vai migrar. Então, você tem um aumento, um número muito grande de profissionais buscando trabalhar na assistência, sonegando, deixando de lado a gestão e o ensino e pesquisa. Então, quando a gente fala assim, tem muita gente trabalhando na enfermagem, está com dificuldade de emprego. Às vezes, a forma como você está buscando a colocação no mercado de trabalho que precisa ser repensada. Então, o seu caminho profissional deve ser planejado dentro da academia, já na escola, dentro da faculdade. Se você tem objetivo, eu tenho afinidade com atividade assistencial e terapia intensiva, em centro cirúrgico, tudo bem. Isso não é um critério de exclusão para que você trabalhe, mas você precisa ter outras possibilidades, outras variáveis, outros planos para que você possa desenvolver a enfermagem na sua totalidade e ser bem remunerado e ter um feedback positivo do seu tempo de formação. Então, essa imagem, ela retrata muito bem. Então, o funil de seleção, ele inicia com uma boca muito grande, muita gente, e a partir daí, os qualificados vão sendo filtrados. Então, aquela questão, porque tem muito QI, tem muita aquela indicação, isso era verdade há um tempo atrás, embora exista ainda, não é via de regra. As instituições, que são geralmente acreditadas, estão em busca de profissionais hábeis, de profissionais qualificados, profissionais que venham agregar valor à instituição. Então, por exemplo, o marketing e o hospital. A gente fala, mas por que marketing na enfermagem é uma bobeira? Não. Por exemplo, a Rede Dó e a Rede Albert Einstein, em São Paulo, criaram institutos de ensino e pesquisa. Ou seja, eles estão trilhando um caminho no qual eles querem colaboradores profissionais que comunguem da filosofia institucional. Então, eles têm um marketing dentro da instituição. Então, eles têm umas condutas institucionais específicas que valorizam o marketing. Então, como a crise financeira nos hospitais está muito intensa, eles precisam encontrar novos métodos, novos designs metodológicos para poder ganharem o público, fidelizarem seu público e também qualificarem os seus servidores, seus colaboradores. Então, você tem essas instituições, que são 2 referências a nível Brasil, que deixaram de ser só a abordagem assistencial para se tornar também centros de ensino e pesquisa em saúde. Então, para você perceber como o marketing ele está diretamente ligado ao seu trabalho, mesmo sem você entender ou sem você saber. Então, como a enfermagem e o marketing se relacionam? Então, a enfermagem ela mantém um contato íntimo com o paciente. Nós somos a única categoria profissional que passamos as 24 horas do dia ao lado do paciente, seja em turnos, seja com alternância de atividades, mas somos nós que estamos ao tempo todo ao lado do paciente. Então, quem seria o melhor garoto propaganda, a melhor garota propaganda de uma unidade hospitalar de qualidade, acreditada,
não seria profissional médico, fisioterapeuta, nutricionista que passa ali momentos específicos, pontuais. Mas quem passa o tempo todo e vai fazer a mensuração, vai atribuir o valor da qualidade da assistência é a enfermagem. Não adianta nada você ter uma equipe médica de excelência se você tiver uma equipe de enfermagem incompetente. Então, a enfermagem é o carro-chefe dentro do marketing pessoal profissional dentro da instituição hospitalar. Se você tiver um bom serviço de enfermagem, uma boa gestão de enfermagem, certamente o seu cliente vai sair dali satisfeito, vai falar muito bem da assistência prestada pela instituição e certamente vai indicar para outras pessoas ou vai retornar para ser assistido ali. Então, isso faz com que a roda mercantil, a roda comercial, o mercado de trabalho gire a favor da enfermagem. Então, você é a sua marca, a sua cara é a sua marca. E aí eu volto um pouquinho da minha história. Se eu permanecesse enclausurado dentro do CTI, fazendo cursos, capacitando cada vez mais, tendo expertise a nível ômega do que eu faço, sendo referencial, se eu não fizer o compartilhamento desse conhecimento, se eu não mostrar para o mundo o que eu sei, o que eu posso fazer, de nada adianta você ter tanto conhecimento. Então, você precisa fazer com que esse conhecimento volte para a sociedade. Então, necessariamente, você não precisa fazer isso de maneira filantrópica, de maneira voluntária. Você pode utilizar isso a seu favor, atribuindo um valor ao seu trabalho. Então, quanto mais competente você é, quanto melhor o mercado enxerga você e vê o potencial em você, mais ele vai pagar pelo seu serviço, mais ele vai pagar pela sua hora de trabalho. Então, isso também agiliza e favorece um feedback financeiro para o bom profissional, que sabe trabalhar a sua marca, a sua profissão. Então, o que é o marketing pessoal e profissional? Nada mais é que a divulgação das suas capacidades profissionais, das suas competências, através do seu trabalho e estratégias especiais. Por exemplo, eu sou um profissional da enfermagem e quero iniciar minha atividade profissional fazendo telesaúde, telemedicina, teleenfermagem. Então, eu tenho que adquirir as competências específicas e, a partir daí, respeitando as legislações locais, das autarquias, do Ministério da Saúde, do MEC, eu vou trabalhar ferramentas, vou planejar uma forma adequada de levar a minha competência, o meu serviço, a quem quer resolver um problema. O bom profissional é aquele que resolve um problema. Então, você tem uma demanda reprimida, você precisa aprender a fazer um cálculo de medicamento, uma maneira de você fazer ao auxílio uma função subclave, função profunda, você instrumentar, você precisa adquirir competência. E o seu serviço ele vai vir para suprimir aquela demanda, aquela necessidade, vai resolver aquele problema. Então, você precisa entender o seguinte, não é o que eu quero falar, é o que o meu cliente quer ouvir, como ele quer ouvir, como eu posso adaptar o meu serviço, o meu bem, para que ele consuma e seja fiel à minha marca, o meu trabalho. Então, como você vai melhorar o seu marketing pessoal? Assim como liderança, que pode ser trabalhada, desenvolvida, o marketing pessoal ele tem algumas características inatas de cada um de nós que pode potencializar ou pode atrasar esse processo de alcance do sucesso do marketing pessoal. Desde a questão da timidez, da questão do vocabulário não tão rico quanto deveria ser, a questão do layout pessoal, da forma como você se expressa, tudo isso são condicionantes variáveis que precisam ser trabalhadas, avaliadas e contempladas, discutidas no momento de você criar a sua estratégia de marketing pessoal. Então, o primeiro passo é definir um ou mais objetivos. Então, terminei minha graduação, eu penso trabalhar com enfermagem dermatológica. Eu vou abrir uma clínica de lesões, de tratamento de pacientes portadores de lesão cutânea. Mas você analisou o mercado como um todo? Você conseguiu entender a dinâmica? Você se inspirou ou avaliou outros profissionais que já oferecem esse serviço? Porque se você for ser o mais do mesmo, você já sai em desvantagem, porque aquelas pessoas já têm um delta T um pouco mais aumentado em relação a você no que diz respeito ao mercado, à projeção no mercado. Então, você precisa identificar o que aquele cidadão, aquele comércio, aquele empreendedor não faz. E aí você vai trabalhar o seu marketing oferecendo aquilo que ele não oferece, resolvendo um problema que é dele, inclusive dos outros. Então, você vai criar toda a metodologia. Ter mais de um objetivo é o famoso plano B. Se eventualmente você não obtiver sucesso imediato na sua primeira empreitada, você não tem que desistir. Você pode dar continuidade a partir daquele ponto que você parou, desistiu do ponto A, do plano A. Então, você precisa sempre ter mais de um objetivo.
E sempre, gente, avaliando o mercado e avaliando as áreas de abrangência da enfermagem. Às vezes você pode, no primeiro momento, trabalhar no segmento de ensino e pesquisa e, num momento futuro, migrar para a gestão, migrar para a assistência. Isso não impede que você seja bem-sucedido nessas áreas diversas. 2, melhorar suas habilidades de comunicação. A professora Miriam até falou da questão da comunicação oficial, é importantíssimo. É inadmissível um profissional, enfermeiro, que não consiga dominar a comunicação, a língua nativa, o português. Então, temos que fazer uma comunicação adequada, seja uma comunicação verbal, uma comunicação não verbal. A comunicação escrita é importantíssimo. Você não tem que ser competente, você tem que ser e parecer que é competente. Então, desde a forma como você verbaliza as suas ideias, a maneira como você aborda um colega de profissão, seja ele profissional da medicina, da fisioterapia, da nutrição, seja como você aborda o seu paciente, com um vocabulário dentro de uma questão inteligível para o paciente. Então, você precisa adequar e aprimorar as suas habilidades de comunicação. Terceiro ponto é manter o foco nos estudos e na qualificação profissional. O conhecimento ele vai ser dinâmico sempre. Ele foi dinâmico ontem, ele é dinâmico hoje e será dinâmico amanhã. Vide exemplo a pandemia da Covid-19. Ela nos forçou, ela nos compeliu, ela nos empurrou a buscar conhecimento, a estudar, para que nós, no primeiro momento, possamos manter a nossa segurança sanitária, manter a segurança sanitária da nossa coletividade e assistir nossos pacientes com eficácia. Então, manter o foco nos estudos e se qualificar continuamente é um diferencial, tanto para você enquanto profissional, tanto para a sua marca, para o seu estabelecimento, para o seu negócio, quanto para o cliente, que é o objetivo fim do nosso serviço, da nossa atividade. Você qualificado, você vai ser o cara que vai resolver os problemas. Você vai ser elencado para resolver as questões específicas. Então, você precisa estar sempre qualificado, estar sempre com foco nos estudos. O item 4, cuidar da sua aparência, da sua forma física e do seu vestuário. Então, entendendo que existem algumas normas institucionais, e principalmente existe algo que a gente fala, que é a liturgia do cargo que você ocupa. Então, se você é um professor, se você é um advogado, se você é um policial, se você é um enfermeiro, se você é um médico, você tem que se comportar como tal, porque a sociedade, a cultura social, ela vai investir em você, ela vai otorgar a você um cargo, uma posição de respeito social. Então, você precisa entender que o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudo, o seu ambiente laboral, não é um ambiente que você vai usar um vestuário que exponha alguma parte do seu corpo, que te sensualize demais, ou que deixa muito informal. Então, tem que entender qual é o foco da sua busca profissional e, a partir daí, se adequar a essas questões. A gente pode falar, mas Marcelo, mas eu tenho as minhas características definidoras específicas, eu não vou abandoná-las. Tá, mas o seu empregador, o seu cliente, o consumidor do seu serviço, ele paga pelo seu serviço. Então, ele pode optar em trabalhar com o profissional A ou o profissional B, de acordo com essas características. 5 é aprender a trabalhar em equipe. Então, existe aquela questão de trabalhar em grupo e em equipe. Então, quando a gente trabalha em equipe, nós temos um objetivo em comum. Mesmo que existam divergências filosóficas, cognitivas, diferenças de religião, de comportamento, mas o nosso objetivo fim é a resolução do problema do paciente. É você entregar o que você prometeu ao seu cliente, ao seu consumidor. Então, trabalhar, às vezes, você precisa delegar algumas funções. E aprender a trabalhar em equipe sendo dedicado, tendo entendimento sobre a hierarquia, a disciplina, faz com que o trabalho fique mais fluido, seja benéfico para você, o ambiente fique saudável e as coisas aconteçam de forma boa. Imagina aquela questão, tem um colega que compõe a sua equipe, mas que ninguém consegue trabalhar com o cidadão, porque ele tem características específicas que dificultam esse convívio interpessoal. Então, às vezes, você precisa dar um passo atrás, lapidar um pouquinho, parar algumas arestas, para que você se adeque àquela sistemática, àquele ambiente profissional, laborativo. Seja simpático, tenha respeito, desenvolva empatia. Isso é muito importante. Nossa atividade profissional é uma ciência, mas que não pode se afastar da humanização. Quando você é um paciente, está vulnerável sobre um leito de hospital, na cama, você precisa ser simpático, respeitar as demandas do paciente,
as especificidades comportamentais do paciente e desenvolver empatia. E se fosse eu, e se eu estivesse ali no lugar do meu consumidor, do meu cliente, do meu paciente, será que eu gostaria de ser tratado desta forma? Isso é marketing. Se você consegue sentir, respeitar e entender a demanda do outro, você é qualificado, você é diferenciado. Porque, infelizmente, esse tipo de abordagem não é via de regra, hoje em dia é exceção. Porque estamos tão mecanizados, tão reprodutores de comportamento, a gente não pensa mais, a gente não avalia as coisas de maneira mais humanizada, a gente só reproduz bando, protocolo, manuais, a gente quer ser técnico, a gente quer fazer a função venosa periférica com perfeição técnica. Você quer passar um catéter vesical de demora com a perfeição técnica, mas você não avalia as questões que vão fazer com que o seu cliente acredite em você, confie em você e cegamente deixe você fazer o procedimento de maneira adequada. Isso é marketing. Então, quando você desenvolve a simpatia, o respeito e a empatia, você já começa a ganhar já o consumidor do seu serviço. 2, preservar sua imagem pessoal nas redes sociais. É uma questão muito importante para vocês, para nós como um todo, mas em especial para vocês que são mais jovens. Às vezes, muitas marcas, muitas empresas vão avaliar o seu comportamento fora do ambiente profissional. Que tipo de mensagem você transmite, se você tem mensagens de preconceito, de racismo estrutural, de intolerância religiosa, se você é extremista político, se você é intolerante. Não adianta você ter um comportamento emulado dentro do ambiente profissional, junto aos seus clientes, se na vida, no geral, sem o seu uniforme, sem a máscara de profissional, você é uma pessoa que tem comportamentos que são questionáveis. Então, se você quer manter uma imagem profissional adequada, correta, priorize, prime, valorize, cuide das suas redes sociais e da forma como você interage socialmente. Isso pode manchar a sua imagem enquanto profissional, manchar a sua imagem enquanto profissional da saúde e fazer com que você feche portas de maneira irreversível. 8, criar uma rede de contatos acadêmicos e profissionais, o famoso networking. É importante que você participe de eventos acadêmicos científicos, que você escreva, que você faça com que o seu trabalho fique registrado, não só no prontuário, mas que você crie artigos científicos, escreva livro, escreva alguma coisa, faça alguma coisa, materialize o que você fez e ninguém viu. Isso é marketing. Ao invés de você, durante 10 anos, trabalhar em terapia intensiva e clausurado dentro de um setor fechado, que às vezes você nem conhece o colega do outro setor, você tem que materializar o seu serviço, tem que fazer aparecer, tem que se fazer ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, cria uma rede, um network importante, nutra esse networking, porque a reciprocidade, a retroalimentação é importante, sim. Você tem que se fazer valer dessas redes, ajudar e ser ajudado é muito importante. 9, valorize a assiduidade e a pontualidade. Profissionais que têm o hábito de se atrasar, de não comparecer aos seus compromissos, mandam uma mensagem muito ruim. Principalmente para a gente, para nós que trabalhamos na área da saúde, atendendo o paciente. Às vezes você precisa adaptar certos comportamentos, como eu falei anteriormente, à metodologia ou à liturgia do cargo que você ocupa ou à filosofia institucional. Então, se você quer ser visto como um bom profissional, assiduidade e pontualidade são fatores importantíssimos nesse segmento. Então, como está a sua imagem pessoal? O melhor espelho de nós mesmos não somos nós, são os outros. Às vezes é importante que você peça alguém para avaliar o seu trabalho, avaliar o seu comportamento, avaliar o seu layout, o seu vestuário, para que essa pessoa possa emitir uma opinião. Mas não adianta nada uma pessoa que não tem o filtro necessário, o crivo adequado para avaliar nem a própria imagem, querer avaliar a sua. Então, você precisa que alguém num outro status, num outro patamar, avalie. Isso é importante. Quantas vezes você, professor, não pede que um colega avalie, ou você que escreve um artigo e pede que outra pessoa dê uma olhada, leia a sua redação para ver se tem algum tipo de erro. Então, como a outra pessoa te enxerga? Então, o que eu tenho de melhor? É importante você listar essas variáveis positivas a seu favor. O que você tem de pior também é importante. Então, quais são as suas deficiências, as suas vulnerabilidades, para que você possa trabalhá-las. Como eu me vejo? O como você se vê tem que ser aquela coisa afastada do romantismo. Como eu me enxergo de maneira burocrática, prática, objetiva. Nada de subjetivo. Como eu me vejo. Se eu fosse o meu chefe, como eu iria me ver? Como eu iria me entender, me ler? Então, você precisa entender essa dinâmica.
E quais são as capacidades profissionais? É mapear as suas competências, identificar se essas competências são suficientes para atender o mercado, e a partir daí você tem que obter mais e mais competências e mais capacidades profissionais. Estou à venda? Tem um documentário muito interessante na Netflix que fala sobre o dilema das redes, o dilema social. Então, se você não paga pelo produto, você é o produto. É a mensagem que esse documentário traz para a gente. Então, ele fala um pouco como nós somos compelidos, somos condicionados a permanecer nas redes sociais. Então, você tem uma série de mecanismos de recompensa que libera dopamina sistematicamente, porque você precisa de um like, você precisa de um view, você precisa de um comentário positivo, porque a gente precisa ser afagado, de aplauso social. Então, se você não paga pelo produto, você é o produto. Então, você está à venda? Você não, mas o serviço, o bem que você produz, está à venda. Você precisa qualificar o preço desse produto se tornando bom o suficiente. Não só tecnicamente, mas num contexto geral. Qual é o preço? Então, a precificação do seu serviço está muito associada à qualidade que você aplica na forma como você se apresenta para o mercado. Não adianta nada você ter vários doutorados, pós-doutorados, mestrados, PhDs, se você está confinado dentro do seu mundo, dentro da sua bolha, dentro do seu nicho. Você precisa expandir isso e aparecer para o mercado. A saúde é um mercado, óbvio, está inclusive presente no Código de Defesa do Consumidor. Prestação de serviço de saúde é uma mercadoria, é um serviço. Então, você precisa qualificar o serviço que você vai oferecer, vai vender à população. E se eu fizer tudo isso que eu estou falando agora, eu vou me afastar da humanização do cuidado? Não necessariamente. Eu digo o seguinte, você não pode fazer isso, porque a qualificação do seu serviço ele vai estar muito associado à forma como você trata o seu cliente. Lembra lá que eu falei em relação ao respeito ao paciente, à humanização e à empatia? É isso que tem que fazer. Tem que fazer com que o seu serviço é um serviço pago, é um trabalho, mas esse trabalho tem que estar associado à humanização do seu cuidado, à empatia. Então, como a gente vai quebrar esses paradigmas, né? Então, assim, na maioria das vezes, o profissional da enfermagem, ele cria uma autoimagem de que aquela atividade que ele faz é uma arte, é uma vocação, é algo de caridade, não posso divulgar o meu trabalho. É igual aquele cara que oferece ao morador de rua, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, um prato de comida e faz uma selfie e coloca nas redes sociais. Não estou falando desse tipo de exposição ou de marketing profissional. Eu estou falando que você precisa, sim, mostrar para a sociedade o quão importante é o seu trabalho e o quão importante é o que você faz. E sendo um trabalho de qualidade importante, bem executado, você se torna, sim, um profissional importante e fundamental para aquele sistema. Então, é importante que você entenda, crie a sua metodologia e se apresente como quebrando esse paradigma de que a enfermagem é algo de vocação, de caridade, de abnegação, não. É um trabalho como qualquer outro e deve ser valorizado como tal. No Brasil, ainda atribuem a nossa atividade profissional aquela coisa de doação, de entrega, enfim, não é isso que tem que ser feito. Temos que ter postura científica e ética. Então, hoje, assim, pelas redes sociais, que a gente acaba confundindo um pouquinho como é se promover profissionalmente e se promover pessoalmente. É como você tem a oportunidade de liderar um movimento, organizar alguma ação, se essa ação tiver como cunho final a busca pelo poder pessoal para si, uma conquista pessoal, não vale de nada. Tem que buscar parecer que é ou ser algo coletivo. Então, se você é bom profissional e está gerenciando, liderando um movimento, que seja um movimento em prol, em benefício de todos que desenvolve ou que usufruem do trabalho. Então, por exemplo, a frase que eu coloquei para vocês aqui, as pessoas não conseguem nem ser, nem ter. O objetivo é parecer que é. Então, ninguém é feliz 24 horas do dia, mas a gente coloca sempre, salvo algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender que hiperexposição nas redes sociais, seja de coisas boas ou ruins, acabam arranhando um pouco da sua imagem pessoal. Então, as pessoas querem parecer que são felizes o tempo todo, que são bem-sucedidas o tempo todo, e isso soa como um fake news. Então, você é uma pessoa de carne e osso, como qualquer outro, que tem oscilações comportamentais dentro da sua atividade. Então, você precisa mensurar, reduzir, controlar a forma como você se expõe nas redes sociais.
Então, as pessoas parecem que sabem, parece que fazem e parece que acreditam. Então, é aquela coisa. Você finge que me engana e eu finge que eu acredito. Então, tem que entender o que você vai fazer. Você só vai se promover dentro daquele campo de atuação se você realmente dominar a expertise naquela atividade. Então, existem 3 erros básicos na construção do marketing pessoal. A primeira é que você vai buscar o marketing, vai à exposição comercial do seu trabalho, buscando aplauso e validação social. Aplauso social, não é isso que você está buscando. A segunda é precisar se sentir amado, querido, aceito. E a terceira é buscar segurança. Então, se você se coloca no mercado, você deixou de ser pedra, passou a ser vidraça, você vai ser criticado, você vai ser pontuado, sinalizado. E se você não tiver maturidade, discernimento, de entender que você precisa ter um pouco de disciplina intelectual para saber que o seu serviço talvez não agrade todo, não seja unanimidade. Você vai ter vida curta dentro desse contexto. Então, assim, o erro básico que você tem que se afastar é a questão de você buscar sempre o afago, a curtida, o comentário positivo. E os comentários que às vezes são críticas não muito boas, servem de parâmetro para você buscar a melhoria do seu trabalho, da sua assistência. Então, até o fato de você se projetar nas redes sociais, existem normativas, existem regras que você, na condição de profissional de enfermagem, precisa ter conhecimento e seguir à risca. Vamos lá, então. Então, você tem um novo código de ética, que é a 0564, a RDC do COFEN, 2017, que falam sobre alguns aspectos específicos. Eu recomendo e convido vocês a fazerem a leitura na íntegra do novo código de ética, para que vocês crivem um pouco mais as questões comportamentais de vocês nas redes sociais. Então, artigo 19, eu tirei alguns artigos importantes para a gente discutir aqui. O artigo 19, ele fala que você não pode, que é o seu direito de utilizar de veículos de comunicação, mídia social e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos da sua competência. Então, você não pode falar de coisas que você não domina. Não pode falar que você é especialista na atividade XYZ se você não a domina, se você não tem essa capacitação, essa formação. O artigo 20 fala que anunciar a prestação de serviços para as quais detém habilidades e competências. Vem para ratificar o 19. Então, se você é especialista em terapia intensiva e quer fazer uma videoaula, quer fazer um curso daquele segmento de conhecimento, está habilitado. O Código de Ética, ele garante esse direito do profissional. Então, a RDC COFEN 0554, 2017, ela fala sobre o comportamento social dos profissionais de enfermagem nas mídias digitais. Então, como o Conselho Federal de Enfermagem tem como finalidade legal de fiscalizar e regulamentar a atividade profissional, dentro dessa seara, desse novo mundo, onde as mídias sociais fazem parte da nossa atividade profissional, o COFEN veio para arbitrar alguns comportamentos importantes para a gente. O artigo 1º fala o seguinte, que a 0554 de 2017 vem para estabelecer critérios que vão nortear nossas práticas de uso e comportamento dos profissionais da enfermagem nas redes sociais. Então, é importante vocês conhecerem essa resolução. O artigo 2º tem uma série de itens, eu separei o mais importante para a gente, que é o artigo 2º, item 2, autopromoção. Então, você vai utilizar entrevistas, informações ao público e publicações de artigos de forma ou intenção de angariar clientela, fazer concorrência desleal e pleitear exclusividade de métodos, tratamentos e cuidados. Isso não pode. Não pode. Então, você pode se autopromover, sim, mas sem falar mal do outro profissional, sem falar mal da empresa, da escola, da faculdade do outro, porque se for identificado, se for denunciado, e a Câmara Técnica, se a Comitê de Ética identificar essa questão, você pode ser sancionado. Então, os anúncios que você vier a fazer nas redes sociais, você tem obrigatoriamente que ter o seu nome profissional, o seu número de registro do Conselho Regional de Enfermagem do seu estado e a categoria profissional que você desenvolve. Por exemplo, nas minhas ações publicitárias, eu sempre coloco o meu nome, o nome pelo qual sou conhecido socialmente, eu coloco a minha categoria profissional, enfermeiro, e coloco o número do meu registro, que as pessoas possam buscar junto aos registros do Conselho algum tipo de notificação, algum tipo de processo administrativo que eu esteja respondendo ou não em virtude de uma prática adequada ou inadequada. Então, o que você não pode fazer? Eu separei um que a gente sempre vê os alunos fazendo, os colegas de profissão fazendo, seja os mais experientes, os menos experientes,
O item 4 do artigo 4º. Expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado do tratamento, salvo mediante autorização. Então, você, às vezes, está no plantão e tem um bebezinho, aí vai tirar foto com o bebê, está no centro cirúrgico, instrumentando ou circulando, e quer tirar foto, fazer selfie, para mostrar as redes sociais que está trabalhando. Não façam isso. Vocês estão infringindo, estão cometendo uma infração administrativa junto a uma resolução do COFEM que normatiza a utilização e o comportamento nas redes sociais. Vocês podem sofrer sanções administrativas, disciplinares por esse comportamento. Vocês ou o responsável técnico pelo seu trabalho, seja o enfermeiro, o professor, a faculdade, a escola de enfermagem, pode ser sancionada, pode ser notificada em relação ao comportamento do corpo discente ou do corpo de colaboradores. Difamar a imagem de profissionais da saúde, instituições e entidades de classe. Se você tem algum tipo de divergência da filosofia e da condução da instituição ou do modus operandi de um chefe, de um colega, a forma de você elucidar essas questões não é indo nas redes sociais e falando mal da pessoa, da instituição ou da entidade que te representa. Você tem que buscar, de forma administrativa, de forma formal, de maneira formal, buscar representar uma queixa ou uma posição contrária ao comportamento da instituição, do colega ou da autarquia. Mas evite ir para as redes sociais fazer esse tipo de comportamento. Um outro item importante é expor a imagem de pacientes em redes sociais e grupos sociais. Ah, mas Marcelo, eu estou com um paciente em tratamento de lesão cutânea e estou acompanhando e tirei uma foto e botei no grupo. Não pode. Não pode. Não faça isso. Porque se essa imagem vazar, você vai ser responsabilizado. Item 12. Expor imagens e fotografias de pacientes vulneráveis ou legalmente incapazes de exercer a decisão autônoma. Também não pode. Criança, paciente inconsciente, está entubado, paciente chegou inconsciente. Não pode fazer isso. Não pode. Você não tem esse direito. Utilize um pouco da empatia. Se fosse você iria gostar? Então, para você evitar algum tipo de sanção administrativa pela autarquia que nos representa, utilize essa RDC como referencial para você fazer seu marketing pessoal. Outro, expor imagens comparativas referentes às intervenções realizadas no antes e depois. Não pode também. Você vai estar igualmente ferindo os itens anteriores. Não pode colocar, estava assim na semana passada a lesão cutânea na região glútea do paciente. Depois de 15 dias está dessa forma. Não pode. Se não for alvo de estudo, com uma assinatura dando direito de imagem, participando daquele estudo do paciente, do seu responsável, você não pode fazer isso, tá bom, gente? E em caso de dúvidas, você tem que recorrer, consultar o Conselho Regional de Enfermagem do seu estado ou o Conselho Federal. Então, estou com dúvida, não sei se posso. Vou me reportar quem? Vou junto à Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem do meu estado ou à Câmara Técnica do Conselho Federal de Enfermagem e vou buscar essas informações. Então, se eu estou com dúvida se posso ou não tirar uma foto, busca o professor. Quero fazer a divulgação do meu serviço de vacinação, da minha clínica de vacinação. Eu estou tirando foto, vacinando os pacientes, vou colocar nas redes sociais. Tem que saber se todas as normativas técnicas administrativas foram seguidas de modo a garantir a lisura e a idoneidade daquele processo. Então, a gente está chegando na reta final já. Empreendedorismo. Então, uma vez que você se viu, se entende, se identifica como profissional qualificado, que pode vender bem o seu trabalho e você quer se promover, por que não, além de se promover, você pode também criar a sua empresa de auditoria, de consultoria, você pode criar o seu curso, a sua escola de enfermagem, você pode criar a sua clínica, a sua casa de parto. Então, se você tiver expertise e competência e habilitação técnica profissional para fazê-lo, por que não deixar de ser o empregado e ser o chefe, seu patrão? Então, empreender, o empreendedorismo, nada mais é que a criação ou aperfeiçoamento de algo que você já tem, que você é dono, que você tem competência. E a partir desse aperfeiçoamento, você vai gerar riqueza para você, vai gerar ganhos para você. Além desses ganhos serem para você, você oferece para a sociedade, você devolve à sociedade o que você aprendeu ao longo da sua formação, um serviço de qualidade. Ser empreendedor é ser capaz de visualizar os novos campos e práticas. De novo, regressando um pouco da minha história. Em 2015, eu percebia que eu precisava ajudar os meus alunos do curso técnico, que a escola estava em greve, oferecendo uma área nas redes sociais, na internet, para que eles acessassem um conteúdo. A realidade da escola é uma realidade diferenciada, é uma escola técnica estadual, é uma escola que possui poucos recursos, e o corpo docente, ele se equivale. São pessoas oriundas das camadas mais pobres da população, da camada social. E aí eu decidi fazer o seguinte,
Eu tinha um canal onde eu falava sobre política no YouTube e decidi transformar esse canal de compartilhamento de conhecimento em enfermagem. E a partir daí, eu fui obter informações, eu fui junto ao Conselho Regional de Enfermagem, ao COFEN, sabia o que eu podia fazer, o que não podia fazer, quando podia, até que ponto, qual era o meu limite técnico. E a partir daí eu comecei a empreender, identificando no mercado quem oferecia aquilo. Quase não tinha ninguém que oferecia serviço de qualidade, com aulas de qualidade dentro das redes sociais, discutindo, difundindo conhecimento em enfermagem. Às vezes você tinha uma dúvida simples, mas você não tinha com quem elucidar, com quem tirar aquela dúvida. Então, assim, o canal se transformou num grande portfólio do meu trabalho. Então, a partir daí, eu fiquei com ainda mais visibilidade. E a gente percebe que a transformação da economia, as inovações tecnológicas e a globalização está nos compelindo, nos empurrando nessa direção, de você utilizar a tecnologia a seu favor, as redes sociais, a internet a seu favor, de forma a você criar uma forma de você ganhar. Exemplo de empreendedorismo, sem muito esforço, é o Uber, é o iFood. Quantos carros a Uber tem? Nenhum. Quantos restaurantes o iFood tem? Nenhum. Mas eles estão ganhando muito dinheiro porque eles foram empreendedores em determinado momento de analisarem o mercado e perceberem tem um segmento que tem uma demanda reprimida e não tem ninguém oferecendo nada para eles. Quantas lojas físicas a Amazon tem? Nenhuma. Então, assim, eles fazem, eu falei para vocês lá atrás, se você não paga pelo produto, você é o produto. Quando você consome o serviço dessas empresas que eu citei agora, você está gerando riqueza para elas. Quando o dono de um carro, o dono de um e-commerce, de um restaurante, começa a utilizar a plataforma para poder comercializar os seus produtos, na verdade, quem está usando aquela pessoa é a empresa. E aí você começa a ganhar em cima disso. Então, na condição de empreendedor, você, enfermeiro, tem que reconhecer quais são as suas múltiplas competências e as demandas reprimidas do mercado. E, a partir daí, você vai oferecer o seu serviço. Desde a década de 1946, nós, profissionais de enfermagem, somos reconhecidos como os profissionais liberais. Então, tem um parecer ministerial de 3 de setembro de 1946 que ficou definida a liberação também do exercício de autônomo. Se você não encontra espaço, se o mercado de trabalho não te absorve, nada te impede, a própria legislação te permite a trabalhar como autônomo, como PJ, pessoa jurídica. Então, você pode sim empreender nesse segmento. Então, quais são as razões para você empreender na enfermagem? Primeiro, por ser uma profissão que tem uma compreensão das necessidades do ser humano de forma integral e contextualizada, sempre vai existir alguém com problema de saúde, sempre vai existir alguém tentando evitar um problema de saúde, sempre vai existir alguém tentando se capacitar em alguma coisa da área da saúde, e se você detém esse conhecimento, você pode fazer dele uma forma de você rentabilizar o seu trabalho. 2, porque a enfermagem tem potencial e oportunidade para explorar novos espaços sociais. Não é necessário submeter ao espaço tradicional de cuidado. Você pode, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela contratou um médico, contratou um médico obstetra, contratou um médico pediatra, contratou alguns outros enfermeiros, alguns técnicos, e hoje ela faz parto domiciliar. Então, ela tem essa parto sem distocia, sem complicações, são feitos de forma domiciliar. O parto esse conjunto, custa em torno de R$18 mil. E ela tem uma agenda cheia para os próximos 18, 19 meses. Então, você tem o seguinte, você tem um público-alvo que quer um diferencial, mas esse diferencial não está apresentado no mercado de trabalho. E aí você, com visão empreendedora, você analisa e você oferece. Outro exemplo, vai ter agora a vacinação em massa da Covid-19. Monta uma equipe de profissionais técnicos de enfermagem, cria um curso de capacitação de imunização, técnicas de manipulação de hemoderivados, de imunobiológicos. Como você pode fazer isso? Como você pode trabalhar isso a seu favor? O mercado está aí gritando para você o que vai acontecer em breve. Seja empreendedor, seja visionário e vá em frente. Terceiro, o estímulo ao empreendedorismo é inevitável. É inevitável e a relevância que você tem nesse contexto é grande. A economia do país está estagnada. A inflação está gigantesca. Então, assim, os hospitais têm uma demanda, eles precisam contratar, mas eles não contratam, eles não oferecem espaço de trabalho, vaga de trabalho, na mesma proporção da formação dos profissionais. Então, forma-se muito profissional que muitas das vezes não é absorvido imediatamente pelo mercado de trabalho. E isso gera uma frustração.
você estuda 5 anos, se especializa, faz mestrado, doutorado, escreve artigo, investe na formação, no congresso, e no final dessa sua trajetória acadêmica, você não consegue migrar para o meio profissional porque o mercado não te absorve. Então, você tem que analisar isso direitinho para que você não seja frustrado. 4. Nós acreditamos que uma das formas de estimular o desenvolvimento do profissional enfermeiro para ser empreendedor é começar a discutir isso na formação. Eu não tive a oportunidade de estar discutindo isso, de estar ouvindo sobre essas questões quando eu era acadêmico de enfermagem. Então, eu precisei ir buscar esse conhecimento de maneira individual, de maneira autônoma. Então, assim, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir e discutir sobre isso. Aprendam um pouco mais, busquem mais informações, entendam que vocês têm 3 grandes áreas de abrangência, não necessariamente tem que ficar focado na atividade assistencial hospitalocêntrica, porque é uma conduta que estamos tentando mudar ao longo dos anos, aquela questão de você trabalhar as áreas, né, de atendimento à saúde, né? Você tem que ter lá os níveis de atenção à saúde. O ideal é que você evite que a população adoeça. Então, você tem que mudar a direção do atendimento. Ao invés de ser hospitalocêntrica, tem que ser de prevenção, uma cultura de prevenção das doenças. E é em cima disso que você tem que trabalhar. Você, profissional da saúde, enfermeiro, por que não você não cria algum tipo de metodologia? De repente, você cria um curso, você cria uma consultoria, você cria um aplicativo de celular, um programa de computador que venha facilitar e responder as demandas reprimidas do mercado. E aí, você hoje, jovem, na academia, na faculdade, ouvindo essas questões, você pode sim pensar no lá na frente, no amanhã. E aí você vai diminuir o desgaste emocional, físico, financeiro que você vai ter lá na frente quando você não conseguir uma inserção imediata no mercado de trabalho. E o enfermeiro, como profissional liberal, pode exercer suas atividades em suas clínicas ou consultórios de enfermagem, fazendo consulta de enfermagem, administração de medicamentos e tratamentos prescritos, orientação para aplicação de medicamentos, orientações diversas. Então, você precisa entender que a atenção à saúde ela acontece em níveis diferentes e acontece full time o tempo todo. Então, se você é competente, responsável, tecnicamente hábil, por que não você empreender e criar a sua própria empresa a partir dessa premissa? Então, só como um plus, eu trouxe para vocês aqui porque eu ia falar mais e acabou que até excedendo os 40 minutos da aula, onde estão os seus consumidores, os seus clientes. Então, hoje no Brasil, 87%, 89% da população utiliza a internet, está na internet. Então, a internet está no seu bolso, na sua bolsa, na sua mochila. O seu público-alvo tem você na palma da mão. Então, você tem que identificar em qual rede social, em qual local estão os seus clientes, para que você crie políticas publicitárias, peças publicitárias específicas para atender o público onde você quer falar. Então, no Facebook, a faixa etária, ela gira em torno de 25 a 45 anos. Então, é uma população de um adulto jovem ao adulto. No Instagram, é um pessoal de 14 até 35, 30 anos. É um público mais jovem, que tem uma abordagem diferente, que consome o conteúdo e a informação de forma diferenciada. E assim por diante. O YouTube é uma grande biblioteca, enciclopédia. Então, o dinamismo de consumo do YouTube é diferente das outras redes. O YouTube você consegue fidelizar o seu público se você tiver qualidade no que você faz. Já o Facebook, Instagram, Twitter, como você tem os feeds, as timelines, né, dentro do tempo, elas são muito dinâmicas, porque o algoritmo ela está o tempo todo te seduzindo e fazendo você permanecer ali fixo, porque ela entende qual é a sua demanda, qual é o tipo de propaganda que você consome, qual é o tipo de perfil que você segue, qual é o tipo de pessoa que você interage. Então, o algoritmo ele mapeia a sua personalidade e te oferece só o que você quer. Ele deixa você dentro de uma bolha. Então, é importante você ter contato com o contraditório. Você precisa entender o que outros fazem, o que as pessoas de um outro segmento fazem, para que você tenha um material de comparação. Então, fica essa dica aí para vocês buscarem o seu público-alvo nas redes sociais e, a partir daí, tem que definir quem é a sua persona, quem é o seu público, quem é o consumidor do seu serviço. E aí, mas é um papo para uma outra oportunidade. Então, tá aí para vocês as referências bibliográficas utilizadas na elaboração desse roteiro dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a professora Maritza pelo convite